O teu amor me desfaz, quebra tudo e faz. É Jesus, é Jesus. Aonde estão as lágrimas dos santos? Teu amor me faz aqui, aqui, e o teu amor me desfaz e quebra tudo e faz de novo. No teu amor me refaz. Então vem Espírito de Deus. Então vem Espírito de Deus. Eu tenho tanta saudade de quando você gastava tempo comigo. Eu tenho tanta saudade de quando a tua fé movia montanha. Oh Espírito Santo, Ele está passeando por aqui. Ele está passeando nesta casa. Ele está passeando nesta casa. Pastores Deus unge, missionários Ele envia, mas adoradores a Bíblia diz que Ele procura. Você não está aqui para assistir um culto. Culto não foi feito para ser assistido. Culto é feito para ser prestado. Então por favor, comece a prestar um culto a Ele. Por favor, por favor, abra sua boca, comece a prestar um culto a Ele, por favor. Não assista essa reunião, preste um culto a Ele. Abra a sua boca e diga quem você veio ver, quem você veio encontrar. Às vezes a gente diz assim, que agora a presença de Deus está aqui porque nós estamos aqui, mas antes a presença já estava. Não, antes de você chegar aqui, isso aqui era só um prédio, mais nada. A presença dele está aqui porque você está aqui, porque nós estamos aqui, porque nós estamos juntos, cara, com um único objetivo, que é de encontrar Ele, que é de declarar o teu amor e a sua glória. Cara, é isso que me faz sair de casa, é isso que me fez largar as coisas, é de estar com os meus irmãos, encontrando o meu amado todos os dias em diferentes lugares, cantando o amor dele por onde eu vou. Oh meu Deus, por favor, meu amigo, desperta no coração dos teus filhos aqui este amor. É irresistível. É irresistível. É aqui com você onde eu consigo ser quem eu sou. Toda máscara se vai e o teu amor me satisfaz, e eu me sinto tão seu, tão seu. E é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem.
bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor, não. E é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor, não. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, 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 Jesus. Obrigado, Jesus. Ele é o amado da nossa alma. Ele é o amado da nossa alma. Ele é o amado da nossa alma. É isso mesmo. É isso mesmo. Em dezembro do ano passado, eu estava em um vilarejo chamado Ananjayanaund, lá na Índia. Eu compartilhei isso, acho que domingo, lá na igreja Deus Revelado. E nós chegamos naquele vilarejo e lá era um lugar onde ninguém havia ido antes, nenhum missionário, nenhuma equipe, ninguém havia tocado aquele lugar. Eles são pessoas de certa forma tribais, não têm contato com a área urbana. E logo quando nós chegamos naquele vilarejo, as pessoas todas entraram dentro das casas e um grande grupo se escondeu em uma espécie de muro de pedras com uns paninhos. E a gente começou a andar pelo vilarejo para tentar falar com as pessoas, mas ninguém, parecia que estava vazio, parecia que não tinha ninguém lá. E aí até que eu vi aquele murinho com pedras cheio de pessoas, de crianças, de mulheres, eles estavam todos agachados, escondidos, assim, morrendo de medo, sabe? Aí eu me aproximei lá, tentei conversar com aquelas pessoas, tentei fazer uma brincadeirinha com as crianças, para ver se eles saíam de lá para conversar com a gente. Mas eles estavam com muito medo, eles nunca tinham visto pessoas brancas, né? E olha que nem branco eu sou. Eles nunca haviam visto pessoas com outro tipo de vestimenta, outro tipo de agir, de ser. E eles estavam com muito medo daquilo. Daí a nossa equipe começou a pensar em algumas estratégias para tentar chamar a atenção deles. Então a gente ficou quase por 1 hora cantando um monte de música, fazendo palhaçada, brincadeira. Começamos a brincar de esconde-esconde para ver se as crianças iam correr com a gente, mas nada. Tinha passado quase 2 horas a gente fazendo de tudo para tentar contato com eles e nada adiantava. Até que um dado momento, uma das meninas da nossa equipe, ela ligou uma caixinha de som e falou assim: vamos começar a nossa programação como se eles estivessem prestando atenção na gente. E era bem na semana do Natal, então a gente estava indo em vários vilarejos, ministrando sobre o nascimento de Cristo, com teatrinhos, com dança, com música. E aí a gente começou a nossa programação, falando: e aí gente, tudo bem? Eles estavam morrendo de medo, nem estavam prestando atenção, mas a gente fingindo que tinha uma plateia assim, muito grande assistindo a gente. Desculpem, eu tô meio rouco. E aí, nisso que a gente começou a apresentar, uma das senhorinhas que estava lá escondida, ela pegou algumas louças e saiu para fora e sentou assim na batente e começou a assistir a gente enquanto ela lavava as suas vasilhas. E isso foi passando os minutos e foi saindo mais um, as criancinhas. Quando a gente viu, formou um paredão assim de gente assistindo toda a nossa programação. E a gente percebeu que fomos ganhando a confiança deles, né? Conforme a gente ia falando, a tia Máliga, que é a missionária local, ela ia traduzindo para o idioma nativo deles, que se chama Canadá. E aí a gente foi ministrando, fizemos um teatro onde mostra a salvação de Jesus. E aí eu lembro que eu me agachei assim bem pertinho deles e comecei a conversar com eles mais especificamente sobre a pessoa de Jesus. E a gente tem que ser bem cuidadoso quando a gente está ministrando para uma outra cultura, porque é muito diferente a gente pregar o evangelho para qualquer povo aqui no Brasil, que é um país cristão,
e que a grande parte das pessoas já ouviram falar de Jesus. Claro que existe ainda povos dentro do Brasil que não, mas são muito poucos. Agora lá na Índia são pessoas que não conhecem o cristianismo. Nos vilarejos onde a gente estava, pessoas que cresceram com o hinduísmo, né? Que é uma religião milenar, com vários deuses e toda aquela loucura. Então a gente estava tentando ser bem cuidadoso ao apresentar o evangelho para eles. E o Senhor, naquele momento, Ele me lembrou de uma passagem que está em Mateus 10:30, que é quando Jesus está conversando com os discípulos. E aí em um dado momento, nesse versículo 30, Ele conta para os discípulos, Ele fala para os discípulos, que até o cabelo das cabeças deles estão o quê? Contados. Que loucura, né? Esse versículo ele me bate assim, porque às vezes a gente tem dificuldade de confiar em Deus com o que Ele vai fazer na nossa vida daqui a algum tempo, mas a gente não tem a noção que Ele sabe a quantidade de cabelo que a gente tem na cabeça. Ou seja, se Ele sabe a quantidade de célula morta que a gente carrega aqui, quanto mais não acerca da nossa vida com Ele. Sabe, às vezes a gente se preocupa com tanta pouca coisa. Eu não me lembro, para contar para vocês, eu não me lembro a última vez que eu perguntei para Jesus assim: ó Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? Eu não me lembro. Para que eu vou ficar perguntando para Deus qual é a vontade dEle para a minha vida, se Ele está segurando a minha mão e me levando exatamente onde Ele quer que eu vá? Não é sobre saber a vontade dEle, é sobre vivê-la. Faz sentido? E aí quando eu estava contando isso para eles, eu contei um pouquinho sobre como a Bíblia foi escrita no original. E este texto de Mateus, o original dele é em grego. É um grego que se chama koiné. E no grego, este versículo que fala que os cabelos nossos estão contados, a palavra original é eritmemenai. Está escrito que até os cabelos das nossas cabeças são eritmemenai. E a raiz dessa palavra, eritmemenai, é aritmos. E ela dá origem a uma palavra aportuguesada, aritmética. Todo mundo aqui já estudou aritmética na matemática, não é? Quais que são as operações da aritmética? Vamos lá, o pessoal do Enem. Cadê? Soma, subtração, divisão, multiplicação. Também tem logaritmo, tem porcentagem, outras coisas, mas essas são as básicas. Quando este texto foi traduzido para o português com o intuito de facilitar o nosso entendimento, falando que os cabelos são contados, às vezes dá a entender que Deus contou e Ele sabe quantos cabelos tem. Mas não é só isso. Jesus, na essência do que Ele quis dizer que os nossos cabelos são aritmetizados. O que isso significa? Isso significa que sempre quando um cabelo nasce, ele é somado. Sempre quando um cabelo cresce, ele é multiplicado. Sempre quando ele é cortado, ele é subtraído. E sempre quando ele cai, ele é dividido. Você entende a profundidade de Deus com a gente? E quando eu estava agachadinho contando isso para essas pessoas, algumas das senhorinhas passando a mão assim no cabelo, sabe, é só o Espírito Santo para convencer, sabe, passando a mão no cabelinho assim, falando: será que tem alguém mesmo que conta os cabelos da minha cabeça, sabe quando cai, quando eu corto, quando aumenta, quando, sabe? E de repente nós fizemos um apelo e a gente começou a abraçar e orar com essas mulheres, com as crianças. Eles reconheceram a Cristo como Salvador e hoje eles são discipulados pela tia Máliga, que semanalmente visita aquele vilarejo. Só que às vezes é muito lindo a gente ouvir isso, de como Deus alcança uma pessoa inalcançada através de uma palavra como essa. Mas é uma palavra como essa que também nos falta, porque a gente pode até se dar conta que os cabelos das nossas cabeças estão contados, mas se algo der errado, a gente perde a nossa fé. Se algo não for como a gente pensa, a gente se chateia com Deus, a gente fica triste, né? Eu conheci um amigo lá na África, e ele é um refugiado. Ele contou a história dele para mim. A história dele é muito forte. Quando ele nasceu ali, hoje o que seria próximo ao Oriente Médio, no lugar onde ele havia nascido,
Na época, o governador do lugar, ele estava perseguindo algumas pessoas, e principalmente crianças, bebês, e por isso a mãe dele com o pai precisou levar ele lá para a África, né? Mais especificamente no Egito, né? Que é o país mais na ponta da África. E esse menino ficou um tempo como refugiado, digamos assim, refugiado político, né? Ele ficou na África e depois ele voltou, depois de um tempo ele voltou para o seu país de origem, ele cresceu, ele se tornou um jovem saudável e aos seus 33 anos de idade ele foi crucificado. Talvez você não sabia, mas você é discípulo de um refugiado. Quando Jesus nasceu, o rei Herodes estava perseguindo as crianças e o seu pai e sua mãe foram para o Egito, que fica na África. Eles foram refugiado político, e talvez você nunca parou para pensar nisso. E são coisas às vezes básicas assim que nós perdemos por uma falta de contato com o transcultural, por uma falta de contato com o perdido, por uma falta de contato com o outro. Nós somos alcançados pelo Evangelho para que nós possamos usufruir dele para o nosso bem, né? A gente vem para o culto de oração, mas a gente não trata o culto de oração como um culto de oração. A gente trata como um culto de petição, onde a gente pede coisas para Deus. A gente fala o que Ele tem que fazer como se Ele não soubesse, e espera depois que Ele confirme, né? E a gente fala assim, estou só esperando uma confirmação de Deus. Não, quem fala é Ele. Nós que temos que confirmar na terra com testemunho e vida cristã. O Evangelho torna-se mais simples quando a gente deseja estar com Cristo, sabe? Vocês estão comigo, gente? E é por isso que eu vivo simples, eu vivo leve, sabe? Tem gente que, hoje eu vou nas igrejas pregar, e o povo fala o culto missionário, a célula missionária, o acampamento missionário, porque o missionário está indo. As pessoas vão, criam toda aquela expectativa no missionário, mas eu não passo de um menino que ama Jesus, e que ele decidiu confiar para servi-lo aqui. Sabe, gente, é simples. O Evangelho é simples. A gente precisa parar de dar cargos para a Trindade, né? Deus, Ele criou, aí Jesus morreu e agora o Espírito Santo é quem está aqui na terra agindo. De fato, é isso que está acontecendo. Mas a gente não precisa tratá-los com cargos. A gente precisa tratá-los como família. Como família. Deus é relacional. E ainda que talvez você saiba disso, talvez você não viva isso. Se você ver, é muito interessante, lá em Gênesis 1, no capítulo 1, nos versos 1, 2 e 3, Moisés, que foi o escritor de Gênesis e do Pentateuco, quando ele escreve o capítulo 1, ele, no hebraico, que se chama um hebraico massotérico, que não existe mais, nesse idioma original da escrita, ele nomeia Deus com Elohim. E tem até músicas, né, que falam Elohim. Tem uma música do Kleber Lucas que fala vários nomes de Deus em hebraico, né? Ele nomeia Deus como Elohim. Ele fala que Elohim criou os céus e a terra, né, e tudo mais. E aí vai passando o capítulo 1. Quando chega o capítulo 2 de Gênesis, ele começa a chamar Deus, o Senhor, não mais de Elohim, mas ele chama de Iavé. Na verdade, no original não tem nem vogais, é YWH. YWHH. É Iavé. E aí, se você for ver o porquê que Moisés, ele, ao escrever isso, ele faz essa mudança de nomes, talvez você vai se lembrar. Quer ver? Vamos pensar junto aqui. Em que época você acha que Moisés escreveu Gênesis? O Pentateuco? Que época mais ou menos? Podem falar. Vamos conversar. Nós estamos aqui em uma reunião para adorar Jesus, informal, como amigos. Desculpa? Antes de Cristo, boa. Essa já foi o primeiro pensamento. Com certeza foi antes de Cristo. Ele escreveu antes de Cristo. Provavelmente, Moisés escreveu o Pentateuco, incluindo Gênesis, no tempo que eles estavam no deserto. Lembra quando Deus levantou Moisés para livrar o povo hebreu? E aí aconteceu as 10 pragas. Lembra disso? E aí eles conseguiram ir embora pelo Mar Vermelho e atravessaram e começaram agora a andar no deserto. Quantos anos o povo hebreu ficou no deserto? 40 anos. Muito bem. Em 40 anos é possível a gente conhecer 2 gerações. Por exemplo, eu tenho menos de 40 anos, mas o meu pai tem mais de 40 anos e ele está vivo. Então em 40 anos é possível você ter uma geração e outra. 2 gerações. Então neste tempo de deserto houveram 2 gerações, a primeira e a segunda.
A primeira geração que caminhou pelo deserto foi uma geração que viveu no Egito, que estava imerso em toda a cultura e religião egípcia, que na época era o politeísmo. Eles acreditavam em vários deuses, eles tinham vários rituais, e eles viviam imersos nessa cultura e nessa realidade. E de repente eles conheceram o poder de um grandioso Deus, que foi o mesmo Deus que havia chamado Abraão, que havia levantado Isaac, depois Jacó e depois José. Então eles começaram a conhecer sobre esse Deus, e aí eles foram para o deserto. Então era um povo que viveu imerso em uma cultura politeísta e depois começou a caminhar pelo deserto. Mas os filhos desses homens, que é a segunda geração, eles não viveram no Egito. Eles nasceram enquanto estavam aonde? No deserto, exatamente. Virou escola bíblica dominical já aqui quase, né? Eles estavam no deserto. Então, quando Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, quando ele escreveu os livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele escreveu para esses dois públicos, para a primeira e para a segunda geração. E é por isso que lá em Gênesis 1 e 2, muito minuciosamente, ele apresenta Deus com esses dois nomes. Primeiro Elohim e depois Yavé. Elohim, ele é um substantivo coletivo. Ele não é um nome pessoal, é um substantivo coletivo que demonstra os vários valores de um ser. Então o que Moisés está mostrando aqui para este público que ele escreveu o seu livro? Em Gênesis 1, vocês viveram imersos acreditando que existiam vários deuses e que você precisava fazer diversos rituais para cada um deles. Mas eu apresento-vos agora o Deus Criador, que é um substantivo coletivo. Ele é muitos, mas é só um, ele é Elohim. Então as pessoas que iam pegando esses escritos no deserto ainda, esse povo da primeira geração e tendo acesso a ele, em Gênesis 1 eles poderiam ver a grandiosidade desse Deus, que Deus poderoso, maravilhoso, coletivo. Ele é só um, mas ele exerce o poder de todos, porque ele tem domínio sobre o sol, sobre o mar, sobre a terra, sobre os peixes e sobre todas as coisas. Então, quando as pessoas liam isso, é algo que enche o nosso coração, né? Meu Deus, nosso Deus é grande, tão grande. Mas se aí nós formos agora olhar para nós e formos comparar com esse Deus grande, tão grande, se torna algo até, digamos assim, quase uma utopia alcançá-lo. Porque ele é muito grande, ele é muito poderoso, ele é um ser coletivo, é algo que vai além da nossa mente, e nós aqui tão pequenos, então como vamos nos relacionar com ele? E aí o povo vira a página e lê Gênesis 2, onde a partir do verso 4, Moisés começa a explanar detalhes sobre a criação do homem e da mulher. E lá no verso 4, quando está escrito na nossa Bíblia Senhor, no original é Yavé. E Yavé não é um substantivo coletivo, é um nome pessoal. Yavé é um nome pessoal que traz a ideia intimista. Ou seja, eu sou o Deus poderoso, coletivo e criador, mas eu também sou o Deus aqui, pessoal. O Deus que quer ser o seu amigo. Então este Deus que quer ser amigo, que é relacional, cria o homem e a mulher e coloca eles dentro da onde? Dentro de um jardim. E aí no verso 15 do capítulo 2 de Gênesis, Deus diz que este homem deve lavrar e cuidar o jardim. Então o homem começa a lavrar e cuidar. E Deus, ele é tão amigo, tão relacional, tão presente, que ele inclusive pede para que Adão dê nome aos animais, e caminhe com ele. E todos os dias, na viração do dia, Deus ia encontrá-lo. Então algumas pessoas às vezes falam assim: nossa, Miguel, que bênção, você é missionário, né? Você nasceu para pregar. Não, se eu acreditar que eu nasci para pregar, é porque eu acredito que Adão nasceu para cair. Porque no jardim não tinha pregação, só tinha relacionamento. Fala, relacionamento. É o que existia. Adão não precisava pregar para ninguém. Ele se relacionava todos os dias com Deus na viração do dia. Então Deus estava ali com o homem todos os dias, se relacionando, se encontrava. E o relacionamento produz mais imagem e mais semelhança. Isso é algo real para todos nós. Eu falei no acampamento isso para os meninos. Quanto mais tempo você passa com alguém, mais parecido você vai ficar com essa pessoa nas suas atitudes, no seu jeito de falar. Quem é casado sabe muito bem disso. Quem tem filha, às vezes alguém liga, a filha atende, a pessoa pensa que é a mãe, porque o jeito de falar é igual.
quanto mais as pessoas se relacionam, mais parecidas e influenciadas umas pelas outras elas tendem a ser. Então quando Deus colocou o jardim lá, Ele também deixou claro que haveria duas árvores. Uma que seria a árvore árvore da vida, e a outra que seria a árvore do quê? Do conhecimento, do bem e do mal. Exatamente. Essa árvore do conhecimento do mal, Deus disse que eles não deveriam tocá-la, ou aliás comê-la, porque senão eles morreriam. E aí vem Gênesis 3, onde a serpente tenta Eva e fala assim: é verdade mesmo que Deus falou que você não pode comer dessa árvore? Você já parou para pensar que Satanás, ele sempre vai tentar te tocar no último momento onde você ouviu a Deus? Qual foi a última coisa que eles haviam escutado de Deus? Não coma da árvore. Qual é a primeira coisa que a serpente vem questionar? É verdade que não é para comer da árvore? Isso aconteceu com Jesus também, lá em Mateus 4, quando Jesus, depois dele ser batizado, lembra disso? Quando ele foi batizado, aí uma voz veio e disse: este é o meu filho amado em quem me compraz. Ele foi para onde? Para o deserto. Ficou 40 dias no deserto. E aí quem que veio tentar ele? Qual que foi a última coisa que Jesus havia escutado de Deus? Este é o meu filho amado. Primeira coisa que Satanás vem falar: se és mesmo o filho de Deus. Pegou? Satanás sempre vai tocar em você na última palavra que você ouviu a Deus. Então o que você precisa fazer? Não pare de ouvir a Deus. Não pare de ouvir a Deus. E aí, o jeito que a serpente tenta é muito minucioso e faz a gente pensar que o pecado deles ali foi desobediência. Houve desobediência, mas o cerne do pecado no jardim não é desobediência. Presta atenção, ela diz assim: é mesmo que Deus disse que você não poderia comer dessa árvore? E aí Eva muito preocupada: sim, Deus inclusive disse para não tocá-la. E ela fala: não é porque se você comer, em algumas versões está assim: no momento em que comerdes, em outras está: no dia em que comerdes. A ideia é que instantaneamente, no momento em que comerdes deste fruto, os seus olhos serão abertos e você será como Deus. Verdade ou mentira que os olhos serão abertos? Verdade. Verdade ou mentira que eles seriam como Deus? Mentira. Agora vai entendendo por quê. A maior loucura disso aqui. Porque a gente acha: nossa, a serpente foi muito inteligente, ela foi muito astuta, e na verdade ela não foi. Só porque o que ela usou para tentar fazer Eva comer a fruta foi falar assim: você vai ser como Deus. Mas lá em Gênesis 1, 26, 28, quando Deus foi criar o homem, Deus já fez Adão e Eva como Ele, porque fala: façamos nós a nossa. Faz sentido? Ela poderia olhar e falar assim: não, mas eu já sou como Deus, eu fui feito à sua imagem e semelhança, e além disso todos os dias na viração do dia Ele me encontra, para que através do relacionamento nós possamos nos tornar mais parecidos, nos tornarmos um. Mas ela foi iludida por isso. Algumas pessoas dizem que o pecado de Eva foi de querer ser igual a Deus, mas eu quero ser igual a Deus e Ele não me fulminou até hoje. Eu quero ser igual a Jesus. Quem é que quer ser igual a Jesus? Eu acho que é o objetivo de todo cristão. Muito bem, muito bem. Temos que querer ser igual a Jesus. Muito bem, como é seu nome? Cauã Rebelbini? Glória a Deus, vai ser igual a Jesus, em nome de Jesus. É de querer ser igual a Deus. Isso não é um pecado, isso é o que nós devemos querer ser. Então qual que foi o problema de Adão e Eva aqui? O cerne ele é muito mais profundo, ele é muito mais enraizado. Nós tínhamos a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? Em João 14,6, Jesus, ele senta com os discípulos, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a árvore da vida é o símbolo da presença de Cristo no jardim. O haja luz é o símbolo da presença de Cristo na criação. Você sabia disso? Porque olha que loucura. Em Gênesis 1:3 Deus disse: haja luz e houve luz. Mas lá no quarto dia, que é a partir do verso 14 do capítulo 1, diz que Deus criou as estrelas, o sol.
Mas ele já não havia criado a luz no primeiro dia? Como ele criou os luminares agora no quarto? Porque a luz de Gênesis 1:3 não é necessariamente a luz física, mas ela é Cristo. E João, no seu evangelho, no capítulo 1, de uma forma poética, ele diz que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E aí vai continuando os versos, e a partir do verso 8 de João 1, ele vai e diz que ele era a luz dos homens, a luz que ilumina a todos da terra. Ele diz que João, que é João Batista, veio anunciar sobre quem? Sobre a luz. Colossenses 1:15 diz que Cristo é o primogênito da criação. O que é primogênito? O primeiro. Apocalipse 22:5, que é o último capítulo da Bíblia, diz que no novos céus e na nova terra, nós não vamos precisar mais dos luminares da terra, porque nós teremos Cristo que ilumina a todos os homens. O haja luz é Cristo, não é Cristo sendo criado, pois Ele é Deus, é Cristo sendo entregado como fundamento da criação. Por quê? Porque antes do haja luz já existia o haja cruz, ele já era o que havia de vir. Em Gênesis 1, Cristo é o fundamento da criação. Em Gênesis 2, Ele é a árvore da vida ali presente. Então é por isso que nós não podemos dar o cargo de que Jesus, Ele é o Salvador e ponto final. Não, Jesus é uma pessoa de quem nós precisamos nos conhecer e nos relacionar. Se Adão não tivesse provado de Cristo na cruz, ele provaria de Cristo no jardim. Entende que o cerne da nossa vida precisa ser relacionamento. Todos os dias Adão e Eva tinham oportunidade de ser igual a Deus através do quê? Do relacionamento. Porque Deus vinha e encontrava e eles estavam juntos. Entende isso? Só que a grande questão é que relacionamento não é fácil. Relacionamento não é uma coisa simples. E todo mundo aqui vive sobre relacionamentos, dentro de casa, seja com pai, mãe, filho, filha, namorado, namorada, tio, tia, amigos. Em todos os lugares que você vai, você se relaciona com pessoas, você se frustra com pessoas, pessoas te machucam ou você machuca pessoas. Talvez você está me ouvindo aqui e você ainda não pediu perdão para pessoas que você precisa pedir, porque você acha que você está certo, e muitas vezes nós preferimos estar certos do que estar com a pessoa. Nós priorizamos coisas que não deveriam ser prioridade. Relacionamento não é algo simples, demanda paciência, demanda tempo. Então imagine só Adão e Eva construindo essa identidade de ser igual a Deus através do relacionamento. Mas com certeza houve dias que eles estavam cansados. Houve dias que eles não queriam lavrar e cuidar o jardim. Porque relacionamento é assim, não é simples. Às vezes a gente chega em casa, não quer nem conversar com a pessoa, mas você é casado com ela, e você precisa renunciar algumas para valorizar outras. E aí chega uma serpente oferecendo um atalho para ser igual a Deus. Não. Se você comer desse fruto, é assim, ó, na hora. É instantâneo. Você não vai precisar desse negócio aqui de relacionamento. Aqui é na hora. Come do fruto que você vai ser igual a Deus. Está entendendo? Que é um pouquinho mais embaixo o buraco. E que reflete no nosso cristianismo de hoje. Nasceu a religião. Qual religião? A religião do eu não quero relacionamento com Cristo. Eu quero pegar do fruto de quem já o faz. Eu não quero conhecer e ler a palavra. Eu quero comer do fruto de quem já o faz aqui em cima. Eu não quero ter um relacionamento com Deus. Eu quero só vir lá no domingo, ouvir uma palavra, receber a bênção da semana, pegar o meu fruto da semana. Entende? E aí o homem percebe que está o quê? Nu. Coisa que antes não era perceptível para eles. O vazio que foi trago por causa do pecado fez eles enxergarem o que antes era puro como impuro. Eles ficaram confusos agora, porque na mente de Adão, talvez o que Eva estava pensando poderia ser diferente do que ele estava pensando. Na mente de Eva, o que ela viu, talvez para Adão soava de uma forma diferente. Então eles não se esconderam juntos, foi cada um para um canto. Foi quebrada uma confiança entre Deus e o homem e a mulher. Esse é o cerne do pecado, a quebra de confiança. E aí quem que vem? Sempre tentando resolver tudo. Quem? Ele, Deus. Ele vem. Gênesis 3, verso 8 e 9. Ele procura um homem, e no verso 9 diz assim: então Deus chamou. Diga, chamou.
Então Deus chamou o homem. É aqui a primeira vez que a palavra chamado aparece na Bíblia. Virou moda nas nossas igrejas, né? Falar que todo mundo tem que ter um chamado. Quem é que já escutou que tem um chamado? Todo mundo tem que ter um chamado. Seu chamado ou é pastoral, ou é para ministrar louvor, ou é para fazer dano. Nada disso é chamado. Isso são funções, são ferramentas que nós fazemos para glorificar a Deus e alcançar pessoas. Aí o povo fala que isso é chamado, que é trabalhar, é fazer essas coisas para Deus. Aí às vezes as pessoas vêm, pregam, vêm jovens chorando aqui por causa do chamado e não por causa da presença de Jesus no ambiente. As pessoas confundem. Só que a palavra chamado, a primeira vez que ela aparece na Bíblia é agora, quando Deus chama o homem. E a primeira vez que Deus chama o homem, Ele não chama o homem para um serviço, Ele chama o homem para restaurar um relacionamento que foi perdido por causa do pecado. Então, se existe um chamado para nós, esse chamado não é para você ser pastor ou cantar na igreja. Esse chamado é para você ter um relacionamento com Jesus. Você entende isso? Amém, gente? Me perdoa por estar te frustrando. Talvez você queria escutar as histórias da África e da Índia. Talvez você queria chorar com os testemunhos que eu tenho das crianças de lá. Mas nós precisamos mexer com o que está aqui dentro. Nós precisamos consertar a nossa igreja. Nós precisamos voltar a ter um relacionamento íntimo com Deus. E sabe o que aconteceu? Olha que loucura. Desde que o homem caiu, como uma espiral, o homem foi indo de mal a pior. E Deus sempre foi aquele que foi atrás dos homens, ainda que a ótica dos homens fosse a de que eles estavam indo atrás de Deus. Assim como nós pensamos que somos nós que estamos o buscando, quando na verdade é Ele que nos constrange a sua presença. Olha o que aconteceu. Adão e Eva caiu. Logo depois Adão e Eva já gera filhos genocidas que matam um ao outro. Depois as gerações vão indo de mal a pior, até chegar em um nível de pecado tão grande que Jesus sente uma espécie de remorso, um arrependimento por ter criado. E ele procura um homem justo, encontra Noé. E aí ele pede para que Noé faça o quê? Construa o quê? Uma arca. Qual que foi o primeiro ambiente que Deus fez para se relacionar com o homem? Foi o jardim, certo? Deus colocou Adão e Eva no jardim para o quê? Para que eles se relacionassem. O segundo ambiente, a arca. Ou seja, o homem caiu, o homem está em pecado, mas eu acredito que nós podemos restaurar. Então Deus vai lá e dá as medidas e manda Noé construir a arca para restaurar o relacionamento entre o homem e Deus. Só que quando o homem sai da arca, ele cai em pecado novamente. Eu não sei se você já percebeu o pecado de Noé. Não sei se você já teve a oportunidade de ler ou se você lembra em Gênesis 9 o que aconteceu. Ele pegou de uma vinha que havia lá fermentada, né, digamos no nosso vocabulário de hoje. Ele se embebedou, ele ficou embriagado. E na época, no judaísmo que estava começando ainda a caminhar, ainda não existia o judaísmo, o povo hebreu estava começando a nascer essa cultura. Seria uma desonra expor a vergonha do seu pai. E um dos seus filhos, um filho chamado Cã, ele acabou expondo a vergonha do seu pai. E Noé se revoltou e amaldiçoou esse filho que se chama Cã. Cã então, amaldiçoado, foi para uma terra distante que se tornou um lugar chamado Canaã. Agora, você sempre conheceu Canaã como a terra prometida, mas na verdade Canaã é uma terra órfã. Quando Deus chama Abraão para ir para a terra prometida, a terra que mana leite e mel, uau, a gente imagina Canaã uma terra maravilhosa, mas ela foi uma terra que foi amaldiçoada em Gênesis 9 por seu pai. É uma terra órfã, porque o chamado de Deus sempre é para ir para o órfão e torná-lo filho. É uma sede incessante de resgatar o homem. É uma sede incessante de quanto mais você cai, mais Ele olha para você e fala assim: eu te amo. Quanto mais você entrega o seu coração para pessoas que te ferem, mais Ele olha e fala assim: deixa eu cuidar. Quanto mais você se olha no espelho e não gosta do que vê, mais Ele faz carinho no seu rosto e diz: você é minha filha e meu filho amado. Deus viveu o Antigo Testamento inteiro buscando ambientes para restaurar o relacionamento com o homem. Depois que o homem caiu na arca, eles tentaram por si mesmos, os homens, fazer um próprio ambiente para alcançar Deus, né? Começaram a construir a famosa Torre de Babel. Deus dividiu os idiomas. Passou um tempo, ele chama um homem chamado Abraão, em Gênesis 12. Ele fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, que é a famosa Canaã. Então Deus chama Abraão para sair do ambiente onde ele estava de idolatria. Por que ambiente de idolatria?
continua aqui comigo. Daqui a pouquinho nós vamos entender o porquê de tudo isso. É muita informação, mas tenta seguir a lógica para que a gente compreenda esse caminho de Deus na Bíblia que persegue você, que persegue a mim. Quando Deus chamou Abraão, a gente sempre pensa que a história bíblica então agora recomeçou com ele, mas a verdade é que não, começou com o seu pai Terá. O pai de Abraão se chamava Terá, e Deus já havia pedido para Terá sair de onde ele estava e ir para Canaã, a terra prometida. Então Terá, ele já havia saído junto com seus filhos para ir para este lugar. Mas lá em Gênesis 11:31, que é o último versículo do capítulo 11, eles param em Padã-Arã, eles param no meio do caminho. Tempo depois, Josué explica o que aconteceu. Em Josué 24:2, ele conta, ele fala assim: lembra dos tempos de Terá, pai de Abraão, que parou em Padã-Arã e adorou a outros deuses? Ou seja, Deus chamou Terá, mas o que Terá fez no meio do caminho? Adorou outros deuses. E é por isso então que o primeiro versículo do capítulo 12 começa com Deus falando para Abraão: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Por quê? Porque pais que não compreendem os seus destinos perdem os seus filhos que têm propósito. E é por isso que muitas vezes a gente não entende a Bíblia. Em alguns lugares diz assim: Deus vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Mas em outros lugares você vê Abraão saindo da casa do seu pai. Em outro momento você vê Jesus falando que veio para dividir. Então a gente precisa compreender a raiz dos problemas. Entende? Deus pede para que Abraão saia da sua casa porque o seu pai havia se perdido do propósito. Então Abraão sai e começa a ir para este ambiente chamado Canaã. E aí começa essa luta de Gênesis. Gera Isaac, depois de Isaac vem Jacó e Esaú. Famílias destruídas, famílias disfuncionais. Vem o José que é levado, é tido como morto pelos 12 irmãos. Vai para lá até se tornar governador de onde? Do Egito. Então Deus está levando o propósito, a ideia é levar o propósito para Canaã, mas agora ele está no Egito. José morre, e aí as gerações se passam e o povo hebreu se torna o que no Egito? Escravo. O que Deus faz? Então vamos restaurar o ambiente, vamos procurar outro homem. E ele levanta quem? Moisés. A gente está só no livro de... A gente terminou o livro de Gênesis agora aqui. E o livro de Gênesis é sobre o quê? É sobre o homem caindo e sobre Deus restaurando. É sobre o homem caindo e sobre Deus restaurando. É sobre o homem caindo e sobre Deus restaurando. Livro de Êxodo começa, Deus chama Moisés. Aí tem toda a história gigante do livro de Êxodo, até eles saírem e irem para onde? Para o deserto. Então qual que é o novo ambiente para que Deus se relacione com o homem? O deserto. Aí nós entramos na igreja e falamos assim: ô irmão, você está passando pelo deserto. Ô irmão, o seu deserto vai acabar. A gente entende que deserto é algo ruim, mas na Bíblia, deserto nunca foi ruim. Isso é coisa de vocabulário evangélico, que deserto é ruim. Estou passando pela prova, estou passando pelo deserto. Isso não existe. Deserto foi aonde Deus provou do seu amor ao homem. Deserto foi aonde ele fez sair água da rocha. Deserto foi onde durante o dia, quando era muito quente, ele botava uma nuvem para resfriá-los, e durante a noite ele colocava uma coluna de fogo. Foi no deserto onde eles provaram dos maiores milagres da graça e do amor de Deus. Quem ainda dirá nas igrejas que deserto é algo ruim? Pelo amor de Deus, vamos para o deserto, cara. Oh Deus da glória. A gente está precisando converter, amém, irmãos? Estamos precisando converter. Deixa eu te contar uma coisa: o único lugar na Bíblia que deserto é visto com uma ótica negativa está em Números 14. E não é Deus para o homem, é o homem para Deus. É Deus reclamando, é o homem reclamando que está no deserto. Coisa que a gente vive fazendo. Pelo amor de Deus, vamos olhar o mundo com a ótica de Deus, cara. Foi no deserto que Deus disse para Moisés construir o tabernáculo, um lugar onde eles poderiam agora se aproximar da grandiosidade do Elohim, do Deus Santo, através dos sacrifícios, através de toda a ordem levítica que existia lá. Então o tempo foi passando, Moisés morre, acaba o livro de Êxodo, e quem se levanta para substituí-lo? Josué. Então Josué continua a caminhada lá no seu livro de Josué, onde você vai ver muitas guerras até eles chegarem a Canaã, muitas tomadas de povos e toda aquela luta, com o único intuito de Deus restaurar um ambiente para estar com o homem.
Então eles chegam à terra prometida, começa o tempo dos juízes, lembra disso? Já estamos em Juízes. Começa o tempo dos juízes, você vai ler diversas histórias da forma do carinho, do amor de Deus sobre esses juízes. Só que aconteceu um problema. Os juízes, na época deles, o povo hebreu começou a fazer com o tabernáculo, né, que representava a presença de Deus, começou a tratar como um amuleto. Então, está aqui o povo hebreu e está aqui os amalequitas. Então, nós que somos o povo hebreu, vamos colocar o tabernáculo aqui no meio da guerra e nós vamos vencer a guerra por causa desse amuleto. Ou seja, começou a quebrar o que deveria ser um relacionamento e começou a tratar como que algo para se beneficiar. Entende? Deixa eu te falar uma coisa, é bom receber bênção, mas bênção não é o cerne do evangelho. Não é. É consequência dele, do que a gente vive com Deus. Eu quero as mãos de Deus sobre mim, mas eu quero estar de frente com a face dele, para que eu não veja de quem eu devo me beneficiar, mas com quem eu devo parecer. Isso muda tudo, cara, muda a ótica do nosso evangelho. E aí numa dessas guerras, para que esses homens parassem de tratar Deus como um amuleto e não como o seu Deus que eles deveriam estar e se relacionar, Deus permite que eles percam a guerra. Deus permite que eles percam a guerra. E o povo toma a arca da aliança. E aí eles começam a pedir um rei. Começa o tempo do rei, vem Saul, depois vem quem? Davi. E aí Davi é o homem que restaura a arca da aliança dos filisteus, que haviam tomado. Essa história está lá em 1 Samuel capítulo 4, depois você leia. Vai anotando se quiser tudo isso que eu vou falando. E aí Davi se tornou rei. E ele pegou a arca da aliança e ele levou a arca da aliança para uma tenda chamada tenda da consagração. Era uma tendinha simples, mas ele morava onde? Num palácio. E às vezes ele começou a ficar assim, como pode? Eu que sou um simples rei, servo de Deus, moro num ambiente maravilhoso. E a presença de Deus, que é a arca da aliança, está numa tenda. Não pode, nós temos que ter um ambiente propício para a presença de Deus estar, onde ela está. Então ele fala assim, vamos construir um templo. Aí Deus fala assim, não, você não vai construir este templo porque as suas mãos estão o quê? Sujas. O seu filho vai construir o templo. Quem é o filho de Davi? Salomão. Então Salomão começa a construir o templo, que fica tudo lindo, maravilhoso. E depois de Salomão, o reino é dividido. Então o que eram as 12 tribos, aquele reino que estava reunido, servindo ao Senhor em um ambiente propício para estar com Deus, assim como nós estamos, foi dividido. Se tornou reino do norte, chamado Israel, e reino do sul, chamado Judá. O reino do norte ficou com 10 tribos, e o reino do sul ficou com 2. Depois leia 1ª e 2ª Reis. Você vai ver que o reino do norte, que é o reino que ficou com as 10 tribos, Israel, ele tem uma lista de 19 reis. Todos esses 19 reis foram maus aos olhos do Senhor. O reino do sul tem uma lista de 20 reis. 12 foram maus aos olhos do Senhor e apenas 8 foram bons. Em 722 a.C., o reino do norte foi tomado e destruído pelos assírios. Em 586, o reino do sul foi tomado por Nabucodonosor e começou a época do regime babilônico. E dentro dessas pessoas do reino do sul, foi um carinha chamado Daniel. E aí entra o livro de Daniel. Lembra? Lá, que decidiu não se contaminar na Babilônia. Você está entendendo? A gente está caminhando pelo Antigo Testamento inteiro. A história é o quê? O homem caindo e Deus fazendo o quê? O homem não querendo a Deus e Deus o quê? Querendo o homem. É isso a história bíblica. Aí beleza. Na hora que eles estão lá, está tudo destruído. O templo que Salomão havia construído foi totalmente destruído. Passa-se o tempo, Nabucodonosor morre, passa alguns reinos e os fenícios destroem os babilônicos. E Ciro, quando assume o governo, está lá em Daniel 2, 3 e 4. Quando ele assume o governo, ele permite que este povo, os judeus, voltem para a sua terra para reconstruir o templo. Então Deus levanta alguns profetas para poder falar e encorajá-los a voltar, como Neemias, como Ageu e tantos outros. Então eles voltam para a sua terra e eles começam a reconstruir. Só que aí acontece o que o pastor Leandro disse aqui no momento do dízimo. O que aconteceu é que as pessoas, elas começaram a pegar os materiais que era para reconstruir o templo e começaram a reconstruir suas próprias casas. Então elas estavam ficando com belas casas, mas o templo estava o quê? Porque as pessoas até hoje, elas se importam com a sua própria prosperidade e o seu cerco, mas não em estar na presença de Deus.
Você entende que a falha bíblica pré-cristã do Antigo Testamento é a mesma nossa, cara? Quando a gente vai mudar? Acaba o Antigo Testamento então, e Deus faz o quê? Se cala. 400 anos de silêncio de Deus. Eu gosto de falar que são 400 anos de homens que não ouviram a Deus. Diferente. E aí Deus levanta um outro homem. Já estou terminando. Deus levanta um outro homem chamado quem? João Batista. E qual que foi o ambiente que Deus mandou João Batista estar para se relacionar com ele? O deserto que a gente tanto odeia, rapaz. O deserto que a gente vive para sair dele. Misericórdia. Pois é. Mas o homem que estendeu o tapete para Jesus vir, vivia no ambiente do deserto. Nós somos as pessoas, os João Batistas, que estendem o tapete para Jesus voltar. Então onde nós devemos estar? Meu Deus, mas a gente não quer. A gente quer usar o evangelho como um amuleto de guerra, para ter prosperidade, tomar posse da nossa vitória, e não tomar posse das nações por herança. E aí vem Jesus. E é o último ambiente, e eu vou chamar todos para levantar e orar. O último ambiente que Deus dá para o homem se relacionar com Ele, está em Mateus 6,6. Quando Jesus está dando o seu sermão do monte, Ele chega e fala assim: tu, quando orardes, entra no teu quarto, tranca a tua porta e fala ao teu pai que está em secreto, porque o teu pai que está em secreto te recompensará. Fica de pé no seu lugar. Vamos orar. Vamos orar.